Tudo bem, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos trazer um episódio que, apesar de ser meio que um iceberg cultural, na verdade ele é uma ferramenta interessante para você dar um pouco mais de profundidade no personagem enquanto você desenvolve o world building e desenvolve a sua história. Não estou falando para você construir o personagem, mas construir camadas. Hoje iremos falar sobre os passatempos. Nossa, como eu posso colocar passatempo dentro da minha história fantástica? Quer saber então? Então sim, bora! Então, pessoal, antes de a gente começar no episódio propriamente dito, eu já queria pedir para vocês que agora no mês de maio eu quero fazer uma reestruturação, trazendo uma agendazinha mais específica dos episódios que aparecem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, lá na aba comunidade, eu já fiz uma pesquisa, deixei lá aberto, então deixem as suas ideias, deixem as suas sugestões, deixem as suas opiniões, porque eu quero que no mês de maio seja algo maravilhoso, trazendo algo que vocês querem para os dias mais interessantes e assim por diante. Então, não demora muito, vai lá, quando acabar o vídeo, entra na comunidade e responde qual que é a sua opinião, o que você gosta do canal, o que você acha mais chato, o que você gostaria que eu trouxesse mais, o que você gostaria que eu trouxesse de novo, alguma coisa que você gostaria que eu tirasse. Então, dê a sua opinião, porque eu quero deixar o canal mais parecido com os gostos de vocês, beleza? Então, fica esse pedido e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, quando a gente fala sobre passatempo, é uma coisa interessante por quê? Muitas vezes os passatempos eles são considerados hobbies ou simplesmente algo que você está fazendo para literalmente passar o tempo. E quando a gente fala sobre hobby, é algo que gosta, é algo que te caracteriza e muitas vezes te representa em muitos aspectos. Por exemplo, se você gosta de ler, se você gosta de filmes, se você gosta de animes, se você gosta de praticar esporte, algum específico ou alguma coisa no geral, se você gosta de se exercitar, se você gosta de fazer qualquer atividade, isso mostra muito o que você é. Obviamente não estou falando de arquétipos, não estou falando de estereótipos, mas se você é uma pessoa que gosta de exercícios físicos, isso mostra um pouco de você, da sua personalidade. Se você gosta de filmes, mostra um pouco da sua personalidade. Então, passar o tempo é algo interessante, principalmente para representar, para aprofundar e, obviamente, trazer camadas para o seu personagem. Claro que construir um personagem ele é bem mais do que isso, porque ele tem todo o desenvolvimento, tem todo o arco, motivação, habilidades, personalidade, arquétipos, estereótipos, trejeitos, manias, características, informações, desinformações, reações e diversas outras coisas que um personagem pode trazer e deve ser trazido. Agora, você pensa, mas trazer tudo isso dentro de uma narrativa não está perdendo tempo, não está tirando o foco? Às vezes, nesse momento de respirada, você consegue trazer aquele momento de conversa, aquele momento de lazer, ou aquele momento que pode criar arcos narrativos diferentes, propostas, barreiras, obstáculos, desenvolvimentos e plot twists. Então no episódio de hoje eu vou trazer para vocês 5 ideias muito interessantes que são ótimas para você colocar dentro da sua história, obviamente usando o passatempo para trazer mais informações e mais detalhamentos e mais introspecção e mais outras várias coisinhas. E o ponto legal, antes da gente entrar nos tópicos propriamente ditos, é que é o seguinte. Uma coisa que eu falo bastante aqui no Craftando Mundos, quando a gente fala sobre narração, é que quais são os 3 pontos principais de uma história? A plot, que é a história propriamente dita, o personagem e o world building. E quando você consegue trazer mais do que um elemento ao mesmo tempo, isso ganha palavras e interage mais dentro do cérebro límbico, do cérebro lógico, diversos pedaços do nosso cérebro que tem as suas diversas funções. E uma outra coisa interessante é que, uma coisa que eu já disse para vocês há um tempo, e eu pretendo fazer um vídeo falando mais específico sobre isso, que são a técnica chamada de cena e sequência. De uma maneira rápida, para ficar mais rápido e direto, porque vai ter um vídeo especificamente falando sobre isso, cena são
aquele momento da história que está acontecendo coisas. E vai, e a luta, e acontece, e a discussão, e a invasão, e a explosão, e o negócio. Ação. Cenas. Pá, 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 pá. Beleza. Quando acaba a cena, tem agora aquele momento de introspecção, aquele momento de pensar, aquele momento de reunir, aquele momento de ver as reações, aquele momento de ver as consequências para se preparar para a próxima cena. Alguns autores gostam de escrever cena em sequência, mas num perfil mais de capítulos, onde o capítulo 1, por exemplo, tem uma cena, e o capítulo 2 é a sequência disso, é a consequência disso, é o pensamento do que aconteceu. Então, capítulo 1, cena, capítulo 2, cena, sequência, capítulo 3, cena, capítulo 4, e assim vai diante, e assim vai. O bom dessa técnica de usar a cena em sequência é que você dificilmente vai criar uma barriga na história. Barriga na história é aquele momento da história, naquela meiuca, que não tá pronto ainda para chegar no clímax, porém você já desenvolveu tudo o que você queria, então agora tem aquele buraco e... Então, quando você faz cena em sequências, dificilmente você cai no buraco. Obviamente, pode acontecer, dependendo da sua estrutura narrativa, ou até mesmo da sua habilidade de escrita, porém, essa técnica funciona. Mas, vamos parar nesse ponto, porque vai ter um episódio mais sobre isso. E por que eu entrei nesse quesito? Porque quando a gente fala sobre o passatempo dentro da sua história, é aquele momento de você colocar dentro da sequência. As sequências normalmente são mais paradas, são mais não tão dinâmicas. Então é aquele ótimo momento para você colocar essas técnicas que eu vou trazer agora, que vai ser algo maravilhoso. Então, bora lá para o tópico número 1. O primeiro tópico seria você adicionar um hobby, um elemento, um passatempo para explicar algumas coisas. Quando a gente fala sobre o passatempo no quesito de explicação, ele tem como objetivo, primeiro, mostrar backgrounds. Então, por exemplo, tem lá o seu arqueiro e você não quer gastar um tempo explicando que ele treinou não sei o que dos caramba 4 e blá blá blá. Se você simplesmente tem uma cena onde tá lá ajeitando o arco, mirando, atirando, acertando nos alvos, ou enquanto ele faz isso, ele faz algum... ele canta, ele fala, ele recita, ou ele utiliza de movimentos e trejeitos que explicam alguma outra cultura, alguma outra técnica. Então, às vezes, aquele momento que você precisa para explicar, sabe aquele infodump que tá aqui doendo na sua garganta e você precisa escrever para explicar o motivo de alguma coisa? Nesse momento é ótimo. Porque no momento que a pessoa tá lá fazendo o processo do hobby dela, o treino dela, o passatempo que ela decidiu fazer, durante a descrição de que você está mostrando o que está fazendo, você vai explicando aos pouquinhos. Enquanto ele torcia o arco entre suas pernas com a técnica que claramente era do norte, ele com pouca força já colocava a corda sobre o arco, soltando a tensão com mais facilidade, pegou a flecha e ao mirar, antes de soltá-la, cheirou a flecha. Seus olhos levemente se viraram como se estivesse entrando em transe, algo muito conhecido das florestas de Shredder. Então você vai fazendo aquele show don't tell. Você coloca um pouquinho de tell, mas enquanto mostra. Então você vai falando e vai explicando. Então, olha, ele está fazendo isso e assado. Para quê? Para quando você for utilizar disso novamente, você já teve todo esse background. E o que é interessante, se você já fez alguma cena anterior que já mostrava esse tipo de coisa e não explicou nada, você pode gerar gatilhos de curiosidade naquela cena e você vai cumprir agora. Então, se você conseguiu gerar bonitinho um gatilho de curiosidade do tipo, nossa, que estranho, né? Ele, na hora que ele foi soltar aquela flecha aterradeira, ele pegou, deu aquela cheirada na flecha, deu aquela... e já solta, e por acaso acerta no meio do olho da pessoa, você fala, caramba, mas por que caramba o escritor colocou dessa forma? Beleza, sou um pouco estranho, sou um pouco, né, curioso, porém no momento de sequência,
que você precisa desenvolver alguma coisa, colocar um espaço aí dentro, e você precisa explicar de alguma forma, você coloca esse hobby de descrição, esse hobby de explicação, esse passatempo que, enquanto mostra o treinamento dele, resolve esses infodumps. Ou, por exemplo, a pessoa ela tem uma fala muito, sei lá, erudita, ela desenvolve muito, tem uma puta lábia, não sei o que, não sei o que. Você pode, por exemplo, ver em algum momento que o personagem principal esbarra com esse personagem e ele tá lendo um livro, aí ele bate o olho assim meio de canto e vê assim poemas de Shakespeare ou de algum escritor dentro da sua própria obra, ou, por exemplo, algum pergaminho ou algum texto antigo que mostra que ele sempre está se mantendo atualizado ou revisando a sua biografia para sempre manter a sua fala erudita. Então você mostrou um momento de hobby que tem um personagem que você descreve alguma característica que você, ao invés de explicar, você mostra, colocando uns leves telzinhos pequenininhos ali para explicar mais ou menos e ambientar o que você está fazendo, e com isso. Ou, por exemplo, em algum momento ele está batendo um papo descontraído, porque o personagem gosta de conversar, bate um papo contraído com um X ou até mesmo com uma árvore, e você mostra esses momentos. Então é uma coisa muito legal para você mostrar passatempos onde você vai desenvolver a história, desenvolver o personagem e criar esses momentos utilizando um passatempo mais de descrição. Um outro ponto agora que ele é algo muito parecido com esse, só que ele é mais focado não no que o personagem fez, não no personagem que ele era, mas sim no personagem que ele é, que é agora os passatempos relacionados a camadas. Quando você quer mostrar alguma coisa que você gosta, como eu falei para vocês, o passatempo é algo interessante. Sabe quando você coloca lá no seu perfil do Tinder, jogo RPG, gosto de anime, gosto de filme e não gosto de balada? Então, você está mostrando aquilo que você é, para caso a pessoa sinta interesse ou tenha alguma peculiaridade que queira compartilhar com você, ela sabe. Então, nesse momento, serve para você aprofundar as camadas e aproximar os personagens do leitor. Por quê? Quando você mostra um hobby que não necessariamente explica alguma coisa anterior, mas sim mostra quem ele é algo interessante. Por exemplo, eu vi numa história já há alguns anos que a pessoa ela se mostra assim um ser bem arrogantão, que é uma moça forte, grandona, que usa duas espadas e bate, quebra tudo, e mete o dedo na cara, e sei lá o que, bababá. E todo mundo, tipo, ninguém gosta dela. Aí a protagonista, não sei por que carambas, não lembro, porque faz muito tempo, ela foi treinar, não sei o que aonde, e ela encontra aquela mesma moça, só que menor, mais murcha, socando a árvore chorando. Socando a árvore chorando e tal, e pá. E beleza. Quando ela chegou lá, a menina olhou, inchou de novo, pegou as espadas e pá, 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 pá. Então, apesar disso não necessariamente ser um hobby, mas imagina só, se por acaso nessa cena tivesse, por exemplo, a menina socando a árvore, como se estivesse treinando normalmente para ficar grandona, mas ela usa de artifícios mágicos e habilidades lá da história que faz com que ela inche. É que nem o Mestre Kami que enche, ou o Toguro que incha, né? Então, quando tem essa cena dela e mostra essa fragilidade dentro de um hobby que em tese seria ela treinar para ficar forte mesmo, porque ela é uma pessoa muito insegura, então o treino para ficar grande serve para quê? Para mascarar a insegurança da real fraqueza que ela tem sem usar de artifícios mágicos. Então, em tese, quando você faz um hobby ou alguma atividade que tem como objetivo aproximar a gente do personagem,
é algo interessante. Tem uma outra cena bem legal que é mais ou menos assim. Uma moça, ela tá em dúvida se ela fica com o cara A ou com o cara B. Aí ela pensa, eu não sei. Aí quando ela fala assim, eu acho que eu vou ficar com o cara A porque ele é forte, ele é, né, tem presença e eu acho que eu gosto mais disso. Quando ela vai encontrar com o cara B, que não era fortão, chega lá, ela vê o cara sem camisa, e não é bombadaço, mas era fortinho e tal, pintando a paredes, caramba, que é uma coisa que ele gosta de fazer, trabalhos manuais, pinta a parede, serrando, e mostra toda essa virilidade que não tinha antes. Ela, puxa, que coisa. Bem, esse rapaz B, eu iria terminar com ele porque ele era só sensível e, né, romântico, mas eu queria alguém que tivesse pegada, então já que ele tem pegada e é romântico, eu vou terminar com outro cara que só tem pegada. Quando chega lá, ela vê o rapaz que era fortão lendo poesia e ouvindo música clássica. Então, assim, esses hobbies serviram para tanto apresentar para a moça quem eles eram, quanto para a gente quem eles eram. Então é interessante você mostrar nesses momentos que tecnicamente não está acontecendo nada, então por que não aprofundar o conhecimento que a gente tem com os personagens, a nossa aproximação emocional e lógica com os personagens, mostrando coisas que eles gostam, que eles não gostam de fazer. Um outro ponto bem interessante agora é a construção do senso coletivo. Seria, por exemplo, por que não utilizar desses momentos de sequência e aproximar e fechar o grupo? Quando a história é um pouco mais solitária, tem um personagem só, por exemplo, várias cenas do The Witcher, vários capítulos, a história do The Witcher tá lá sozinho, então a aproximação que a gente tem com eles é o mesmo de se aprofundar. Porém, você pega histórias que tem, por exemplo, O Senhor dos Anéis com muitos personagens, em uns momentos de sequência ou de hobbies e tudo mais, pode ser isso em diversos momentos, mas por que não no momento de festa de uma taverna, você tem a conversa entre os personagens e você utiliza desse momento para criar uma aproximação? Por exemplo, pegando a mesma cena número 1 do cara atirando. Talvez o protagonista ele quisesse se aproximar do arqueiro e ele foi lá para bater um papo, ver o que ele estava fazendo e decidiu trocar um lero, atirar umas flechas junto, ajudar a montar as peninhas na base, encaixar as pontas na flecha. Então você pode e deve utilizar desses momentos de pausa e hobby de um ou de outro, ou até mesmo de ambos, para criar essas aproximações. Como, por exemplo, nós temos aí, vamos lá, o rapaz fortão e o rapaz sensível. E eles não batem. Até que eles descobrem que os dois gostam de poesia. Eles descobrem que os dois gostam de trabalhos manuais. Então, às vezes, você pode utilizar desse momento de hobby que eles podem encontrar coisas em comum. Ou até mesmo pessoas que são muito parecidas, têm hobbies totalmente distintos, e isso cria uma meio que uma complementaridade. Então, por exemplo, pegar aí um grupo de RPG, nós temos o cara que tanca, o cara que bate de perto, o cara que bate de longe, o que cura, o mago. Então, tem várias personagens que dentro das suas classes, suas funções, complementam um grupo dentro de uma fraqueza que o outro tenha. Por exemplo, dentro do Pokémon competitivo, né, o VGC, para você criar times, muitas vezes a galera faz isso. Eu tenho um Pokémon pivotal que eu gosto, que eu quero seja o As. Ele tem fraqueza contra a fada. Quem bate forte em fada? Quem bate forte em fada é, sei lá, gelo. Então eu vou pegar um Pokémon de gelo que seja complementar a esse cara de alguma forma, criando buff, spawnando alguma coisa e também ajuda na fraqueza. Então, por acaso, se o outro jogar uma fada para bater no meu Pokémon, eu jogo um contraponto de ferro, talvez, ou gelo, não sei, para poder bater de frente. Então, criar esses momentos de aproximação de personagens, criar esses laços, são ótimos.
E isso não é apenas para a construção dos personagens, mas sim da plot. Porque imagina que legal, uma coisa que acontece muito forte no filme de D&D agora, A Honra entre os Ladrões, é essa evolução. Você vê que no começo eles são um grupo meio que não se batem, meio que é meio caótico, e lá pra metade, pro final, eles vão meio que desenvolvendo até que cria uma unidade muito forte. Acontece também em Guardiões da Galáxia, acontece isso também em Avengers. Então você vê a construção e evolução do grupo, muitas vezes em momentos que pode ser, por exemplo, de hobby, ou de um passatempo X que tenham em comum, criando subgrupos, subnichos que vão se conectando. Pegar, por exemplo, o Bruce Banner e o Tony Stark, que dois são gênios, então meio que se juntam para fazer uma ação X, mas também pode ser que o Thor, ele por ser festeiro, e o Tony Stark também, eles se juntam nesse momento. Aí sei lá, o Capitão América e o Bruce Banner, eles têm uma conexão de cultural entre eles se juntam no momento. Então, assim, você pode ir criando esses subgrupos que fazem essas interseções até que você tenha um grupão. Encontrar alguma coisa que todos gostem em comum, por exemplo, comer comida mexicana, todo mundo curte. Então, um dia todo mundo vai e cria essa conexão total. Então, olha que legal, você imaginar esses momentos de passatempo, principalmente dentro desses momentos de não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. Está desenvolvendo personagem, está criando problemática. Imagina só, eu tenho, por exemplo, a menina fria, calculista, guerreira e nesse momento de hobby começa a desenvolver um amor com outro cara. Aí o cara é pego pelo vilão e beleza, e agora? Agora a menina vai ter que ir lá resgatar. Antes que não iria fazer isso, agora vai. Então criar esse momento de laço entre os personagens, nesse momento chato de sequência, de hobby, de que não está acontecendo nada, na verdade está preparando o terreno para uma enorme sequência de ação que vai ser a galera entrando na dungeon e para arrebentar tudo. Tanto que o 4 é exatamente isso. É meio que a continuação. Você criar esses momentos de hobby para construir tramas e conflitos. Então, no momento de hobby que você poderia estar se aproximando apenas para criar uma unidade, ou para aprofundar o personagem, ou para criar conexões, você pode fazer esses momentos de hobby para ser um momento de trama. Claro que tem essa coisa clássica, né, dos personagens que se gostam, aí um elevado, aí tem toda a saga para resgatar a pessoa. Pode ser um momento que, se não algo necessariamente numa história fantástica, não algo um pouco mais cotidiano, então o seu hobby é, por exemplo, andar de bicicleta. Então, numa investigação policial, o cara aproveita para sequestrar a pessoa no momento que está andando de bicicleta, porque esse é o hobby dela. Né? Ou, por exemplo, você está no momento de Inquiry, né? Do Mice, cara. O que é o Inquiry? Vou deixar aqui a playlist para você ver tanto o Mice quanto o episódio de Milieu Inquiry para você já ir pegando, porque toda vez que eu trago um conteúdo novo é sempre acumulativo, uma coisa não elimina a outra. Então tem esse momento de Inquiry, esse momento de investigação que você quer construir na sua história, e você pode utilizar desse momento agora de estruturação de trama, desse momento de hobby, para tal coisa. Por que o Sherlock Holmes tem um poder dedutivo tão monstruoso? Por causa de vários fatores de hobby que ele tem. Mas isso não seria meio que adicionar o hobby para colocar backgrounds? Sim. Quando eu separei esses tópicos, esses 5 tópicos para a gente conversar nesse episódio, é mais para vocês verem de uma maneira separada. Porém, você pode colocar os 5 tópicos juntos. Tanto que tanto o exemplo do tópico anterior e agora esse da trama, ele meio que se junta. Você pode fazer algo de uma aproximação do grupo com simplesmente criar a unidade, fortalecer o grupo, pode fazer esse momento grupal para abordar o background de alguém, para aprofundar a aproximação nossa com algum personagem, para construir uma possível trama, para abrir chave para uma próxima trama. Então tudo isso entra como um fator de algo cumulativo, uma coisa não exclui a outra. Você pode juntar A com B, com C, com D, que é tudo isso no momento.
Eu separei mais um momento didático mesmo. Porém, todas as etapas são importantes para a construção. Você pode colocar mais do que uma, você pode colocar apenas uma. E o legal disso, desses pensamentos, desse brainstorming que eu estou trazendo aqui para vocês, é que você não necessariamente precisa de todos. Normalmente eu falo, faça mais de um, porque mais de um é bom. Mas isso, como é algo muito intrínseco que vai juntando um no outro, se você começou a criar o background de alguém, não impede de você já fazer algumas sementinhas de trama. Não é só porque você começou a aproximar dois personagens por algum motivo que impede você colocar o background de alguém. Então tudo isso é algo acumulativo. E o último tópico, ele junta com tudo isso também, que é o quê? Personalidade. Mas Rafa, por que você escolheu tanto e separou personalidade diferente de, por exemplo, background, gosto? Por quê? O que acontece? Quando a gente fala sobre personalidade do personagem, vamos dizer dessa forma, ele tem como objetivo você aprofundar as características do personagem. Seria o quê? Você pode colocar que a personalidade do personagem tem a ver com o seu background? Sim. Tem a ver com as coisas que estão acontecendo agora? Sim. Tem a ver com o meio que ele está? Sim. Com as pessoas que envolvem? Sim. Tudo isso gera uma ação e reação. E essas duas palavras, ação e reação, é o que entra aqui. Por quê? Nos momentos de hobby, você vai aprofundar a personalidade dentro dos arquétipos, caso você queira usar os arquétipos de Jung, caso você queira usar 16 personalidades, caso você queira utilizar os arquétipos literários, caso você não queira usar nenhum arquétipo e queira construir alguma coisa referenciando você mesmo, ou alguma outra pessoa que você gosta, algum outro personagem que você gosta. Eu queria muito construir uma moça que tem a personalidade, sei lá, do Yusuke Urameshi de Hakusho e da Serena de Sailor Moon. Quero juntar os dois. De uma maneira trivial, boca solta e sem noção do Yusuke, porém com momentos de sutileza e delicadeza da Serena. Beleza, montei aí o arquétipo que eu quero fazer. Não entra claramente dentro de algum desses. Então, a partir disso, nos momentos de hobby, nos momentos de passatempo, você vai fortalecer essas características, fortalecer esses atributos. No primeiro, falamos sobre background. No segundo, falamos de gostabilidade. No terceiro, falamos de aproximação. No quarto, de trama. Agora, nesse quinto, nós vamos fortalecer as características dos personagens, as características que eu quero que seja trabalhado. Eu quero mostrar muito as capacidades intelectuais dele. Beleza, mostre nos hobbies. Eu quero mostrar as habilidades combatentes. Beleza, mostre nos hobbies. Eu quero mostrar a insegurança que ele tem. Mostre nos hobbies. Eu quero mostrar o quão ele é apaixonado por o personagem A. Mostre nos hobbies. Eu quero mostrar os trejeitos físicos e psicológicos do personagem. Mostre nos hobbies. Então o objetivo desses hobbies, desses passatempos, é o quê? Você utilizar de um momento que você precisa descansar a sua cabeça ou a cabeça do leitor para a próxima reviravolta, o próximo arco, você cria esses momentos. Vamos pegar uma série gigantesca, Naruto, One Piece. Nós temos o início do arco, o ápice do arco e o final do arco. Entre um arco e outro tem aquela barriguinha. Para que serve a barriguinha? Preparar para o próximo arco. É aquele momento chato de 3, 4, 5 episódios, que ele está se movimentando, está acontecendo, as tramas estão começando, uma nova história. Então, nesses momentos de chatice, você pode utilizar de outras coisas. Aprofunda a personagem, aprofunda a relação, aprofunda background. Às vezes acontece, muitas vezes em Naruto, que ele quer tanto reforçar o background que fica aqueles
naqueles flashbacks eternos. Ou eu quero criar situações novas, aqueles fillers bizarrões. Então não. Aproveita esses momentos chatos que ainda não vai começar alguma coisa, aprofunda um personagem, caracteriza outro, cria um laço, se envolve aqui, apresenta ali e vai aos pouquinhos. Até que chega o momento que você já matou aquele infodumpzinho, aquela preguicinha que você teve, e já começa a abrir o arco pro próximo. Próximo arco, próxima história, próxima jornada, próximo ponto a ser desenvolvido. Beleza, pessoal? Então esses aqui foram os meus 5 tópicos, as minhas 5 dicas que eu quis trazer para vocês de como você pode utilizar do passatempo para a sua história. Claro que, obviamente, todos esses tópicos que eu trouxe aqui, eles vão voltar mais vezes em outras características. Por quê? Porque eu poderia muito bem fazer, vamos dizer assim, um episódio dizendo como apresentar o background do seu personagem. Técnica A, B, C, D, E. Como aproximar 2 personagens. Técnica A, B, C, D. Então o que eu decidi fazer? Como nós estamos nessa sequência de, vamos dizer assim, iceberg cultural, e hobby não deixa de ser também um iceberg cultural, eu aproveitei essa linha de sequência que eu dei pensando e falei, por que não trazer e aproveitar um momento que a gente pode ter um hobby assim, fazer um tutorial de hobby? Cara, não existe isso. Tutorial de hobby é você pegar alguma coisa e fazer. Um tutorial de como o hobby de ler livro. Ler o livro. Então é chato, é tosco. Então, o que eu pensei? Já que o hobby é um momento que é muito claro, é muito óbvio o que a pessoa está fazendo, claro, você pode criar alguma mania, algum hobby assim, muito esdrúxulo, muito diferentão, e beleza, mas daí vai da sua cabeça. Mas como eu posso usar esse hobby para fortalecer personagem, plot e world building? Com mais ou menos essas 5 técnicas, não técnica em si, mas 5 motivos de colocar esses elementos na sua história. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aqui nos comentários algum hobby que algum personagem seu tem que é diferente, inusitado, engraçado. E, obviamente, antes de você ir para o próximo vídeo, que nós temos aí mais de 200 vídeos, caso você tenha chegado aqui nesse momento, vai lá na aba comunidade e deixa lá um comentáriozinho de quais são os tipos de vídeos que você gostaria que eu trouxesse mais, séries que eu quiser que eu faça, ideias de propostas, algo que poderia aparecer mais, algo que poderia aparecer menos, tirar, colocar, porque eu quero construir esse canal deixando um world building incrível para você dentro disso aqui e com as suas melhores ideias. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!